Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Eu li este livro nesta edição aqui da Companhia das Letras, em que é uma edição comemorativa de alguns escritores com Prêmio Nobel de Literatura, e a tradução é de Herbert Caro. Pelo que eu pesquisei, é um famoso tradutor de literatura alemã. Ele é um crítico de arte alemã, na verdade, foi um crítico de arte alemã. E o pós-fácil é de Helmut Galli, que também é um professor especialista em alemão. Ele fez doutorado em língua e literatura alemã e ele trabalha, inclusive, aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo. Essa edição é muito interessante, inclusive ela tem esse ótimo pós-fácil, que funciona como um excelente texto de apoio. Bom, em relação ao autor Thomas Mann, ele foi um escritor alemão, como eu falei, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e os Buddenbrook ajudou bastante a conseguir esse mérito. Ele ganhou esse prêmio em 1929. Ele nasceu na cidade de Lübeck, acho que é assim que pronuncia, na Alemanha, e era filho de um comerciante muito rico da época, que se chamava Heinrich Mann. E também ele era filho de uma brasileira, inclusive, isso é muito curioso, que chama Júlia da Silva Bruns. Lembrando que eu não falo alemão, então provavelmente algumas pronúncias desses nomes reais ou dos personagens não serão tal como é, ou apenas vai se aproximar. Tinha esse pai comerciante e depois que ele falece, ele se muda para Munique, que é o berço da arte na Alemanha, e ele começa a se dedicar a uma vida mais burguesa, mais literária. Inclusive a sua mãe apadrinhou o filho nesse sentido. Ela promovia, inclusive, saraus literários. E como o pai, que era comerciante, deixou uma grande herança à família, ele conseguiu se dedicar a isso, ao seu processo artístico. Mann também se muda para a Itália, depois de um tempo em Munique. Inclusive, ele chegou a morar com o seu tio, que também era escritor. E foi nessa época que ele começou a trabalhar em Os Buddenbrook. Inclusive, no texto aqui de apoio do Helmut Galli, é dito que ele começou a escrever este livro com apenas 25 anos de idade, o que é bem impressionante. Thomas Mann também era bissexual, já que é dito em algumas biografias que ele teve atração por homens desde a adolescência, só que ele se casa com uma mulher e tem 6 filhos. Outra coisa curiosa é que todos esses filhos se tornam escritores. Então ele foi casado, mas também teve alguns casos com homens que são ditos também nessas biografias. Thomas Mann teve uma vida longa. Ele faleceu aos 80 anos de idade. E as suas principais obras são Morte em Veneza, Doutor Fausto e A Montanha Mágica, embora ele tenha aí outros livros, mas os mais famosos são esses, principalmente A Montanha Mágica. Essa foi a minha primeira experiência com Thomas Mann. Não conhecia a escrita dele, inclusive já adianto que gostei muito. Bom, em relação ao livro em si, nós temos aqui um livro que foi publicado em 1901. Nós podemos entendê-lo como um romance familiar, que é aquele romance que traz a saga de uma família, de geração em geração. Ele conta a história dos Buddenbrook, que é o nome do romance. Os Buddenbrook é uma família que também pode ser entendida como uma firma de cereais. Então, é comum que os personagens eles
debatam bastante sobre isso e, na verdade, é o assunto principal de Os Buddenbrook, já que os personagens têm essa incumbência de levar essa firma adiante, né, de passar essa firma hereditariamente. Aqui nós temos 4 gerações sendo passadas nessa história. A primeira, que é o do patriarca Johann Buddenbrook, pega ali bem no finalzinho da vida dele. Em seguida, temos o filho de Johann Buddenbrook, que é Jean Buddenbrook. Fiquei na dúvida se é Jean ou Jean, já que Johann também é com J, então fiquei em dúvida, né, se é Jean ou Jean. Enfim, temos Jean Buddenbrook, né, que é filho do patriarca e ele é pai dos filhos nos quais a história mais se concentra, né, que é Anthony, uma menina bem perspicaz, bem crítica. Temos também Thomas Buddenbrook, que também se concentra muito nele. Temos Clara e Christian. Eles são bastante diferentes, né? Tony já é mais perspicaz, mais crítica, mais mimada. Thomas já é mais apolímico, digamos assim. Vamos até falar sobre isso. Ele já é mais responsável, ele já sente mais o peso de ser um Buddenbrook, de precisar ser alguém bem-sucedido, de cuidar da firma da família. Clara já é mais ingênua. Ela já é mais por fora, já é mais ingênua, maleável. E Christian é aquele filho que mais dá trabalho, né? Ele não se importa com os negócios da família, ele se envolve em vícios, ele é crítico em relação a essa responsabilidade que eles têm de levar a família firma adiante. Então ele é totalmente o contrário de Thomas. Enfim, então essa terceira geração é onde mais se concentra o romance. E aí tem o último, que é Hanno, filho de Thomas, que é aí onde culmina a grande decadência. E falar que aqui tem uma decadência não é um tipo de antecipação da história, né, de spoiler, já que está escrito aqui na capa do livro, Os Buddenbrook, decadência de uma família. Então é em Hanno que essa decadência culmina. Então eu já falei que tudo isso ocorre em torno dessa família firma. Então os personagens, eles se veem diante dessa responsabilidade. Alguns veem isso como um fardo, que é o caso de Christian, outros com orgulho, que é o caso de Thomas. Outros percebem isso sem tanta consciência, né? E alguns até aproveitam o status social que essa incumbência traz, como é o caso da Anthony. Thomas, por exemplo, assume que deixa um amor, ele nega um amor de adolescente, né, da juventude, para poder cuidar da firma e ele tem total consciência disso. Então, Thomas é muito afetado pela organização social, por aquilo que a empresa dele, do pai dele, da família dele, representa naquela sociedade. Então, essas aparências sociais tomam o caráter de Thomas Buddenbrook de certa forma. Nós podemos entender essa história como um novelão, né? Aquela história que tem muitos funerais, muitos nascimentos, muitos casamentos, muitos divórcios, muitas festas, muitos jogos de interesse, jogos de inveja, muitas reviravoltas. Então todos os casamentos são pensados sob a perspectiva econômica, como que isso vai impactar a empresa dos Buddenbrook, assim como os divórcios, como é que isso afeta, os funerais, as festas, tudo isso é contado sob a perspectiva econômica. Inclusive, essa obra ela é bastante autobiográfica, né? Porque Thomas Mann também é descendente de uma família firma, né? Uma família firma. Então, tem muito de Thomas Mann aqui nessa história e nós vamos falar bastante mais sobre isso. Isso que eu vou falar sobre a história, né? Não vou
me prender a detalhes, até porque vocês precisam ler o próprio livro, né? Então vou aos comentários aqui, o que eu realmente achei deste livro. No geral, eu gostei muito dessa obra. É uma obra que nos afeta muito em patos, que é a nossa emoção pela expressão, pela forma de dizer, pelas palavras escolhidas, pela construção dos personagens e das cenas, e também em Mimese, já que é uma excelente obra de representação da sociedade, da realidade. Uma das questões que me chama a atenção, que é impossível não perceber, é a tensão entre caráter dionisíaco e um caráter apolínico. Nós já falamos aqui que Thomas Buddenbrook é totalmente o contrário de Christian Buddenbrook. Enquanto um é virtuoso, o outro é dotado de vícios. No caso, Christian é dotado desses vícios. Então eu lembrei muito daquele texto do Nietzsche, que é o Nascimento da Tragédia, em que ele mostra que alguns personagens são dionisíacos, né, que vem lá do deus Dionísio, e também alguns personagens são apolínicos, né, que vem lá do deus Apolo. Então, Nietzsche defende essa tese de que um romance ele precisa dessa tensão e que alguns personagens até sofram, né, com essa briga interna, né, de não ser totalmente apolínico e de não ser totalmente dionisíaco. E é uma das questões que mais chama a atenção no livro, já que Thomas, ele tem a responsabilidade de continuar o legado familiar, só que ele se vê sim diante de alguns dilemas internos. É como se ele negasse questões internas para que esse externo, para que o social seja preservado. Então você percebe esse tom de consciência de que ele está deixando algo de lado, embora não fique claro às vezes que algo é esse. E aí, inclusive, o leitor até se questiona, né, em algumas páginas aqui, de que ele tanto abre mão, né? Já falei que ele abriu mão de relacionamentos, mas para mim isso é muito mais profundo. Em relação à estética, né, do livro, ele tem uma abordagem realista, naturalista, e ele tem um pano de fundo da ascensão da burguesia e do processo de industrialização da Alemanha. Então nós vamos sentir essa forma de ascensão burguesa, como essa vida boêmia acontece aqui nesta obra, como os personagens sentem essa forma de vida, né? E também há um contexto de industrialização. Eu confesso que essa parte ficou meio à margem para mim, não foi algo que me chamou tanta atenção na obra. Agora, algo que eu gostei muito é uma tensão de duas imagens em todo o livro, que é a imagem do sucesso e a imagem da decadência. É muito interessante pensar como os eventos sociais que eles promovem, como as casas que eles compram, todo jogo de interesse, todo jogo de relações sociais que eles fazem tem a ver ou com o seu sucesso ou com a sua decadência. Então eles chegam a aproveitar até um funeral para demonstrar a sua necessidade de sucesso ou também para evitar que os outros percebam a sua decadência. A página 396. Que é o sucesso? Energia, perspicácia, prontidão, secretas e indescritíveis. Exerço uma pressão sobre os movimentos da vida em torno de mim. A crença de que a vida obedece à minha vontade. Sorte e sucesso encontram-se em nós mesmos. Devemos segurá-los com firmeza, com vigor, desde que aqui dentro alguma coisa começa a afrouxar, desentesando-se e tornando-se cansada. Imediatamente em redor de nós, tudo se liberta, faz oposição, se rebela e subtrai-se à nossa influência. Então as coisas se precipitam. Uma derrota segue a outra e a gente está acabada. Então, esses monólogos aqui, principalmente sobre Thomas diante da sua possibilidade de ruína familiar e econômica, é percebida pelo leitor. Inclusive, há momentos que ele luta contra essa ideia da decadência, de assumir
que realmente está caindo, e em alguns momentos ele se rende a isso. Eu vou ler com vocês o momento em que Thomas se rende a essa decadência. Sintam como Thomas Mann, por meio de seu narrador, traz essa ideia. Lentamente, com uma respiração profunda, passou a mão pela testa e os olhos. Mecanicamente, acendeu um cigarro, embora soubesse que fumar lhe era nocivo. Através da fumaça, continuou a cravar os olhos nas trevas. Que contraste entre frouxidão sofredora das suas feições e o arranjo elegante, quase marcial, que dava a essa cabeça o bigode perfumado, esticado em pontas compridas, a lisura diligentemente escanhoada do queixo e das bochechas, o penteado meticuloso que, no vértice, escondia, quanto possível, o início de desbatamento dos cabelos. Então temos aqui Thomas se rendendo no aspecto físico, no aspecto da sua própria aparência, no aspecto estético, a essa decadência. Ele começa a fumar, mesmo sabendo que aquilo é errado. Ele também começa a perceber as trevas e isso vai dando certo cuidado com a sua beleza, que é algo que ele tanto tinha cultivado. Nessa tensão entre sucesso e decadência, Thomas Buddenbrook começa a perceber que o seu filho pode culminar a ruína da família firma, que é Hanno. Hanno é um rapaz que é mais delicado, ele já gosta de arte, ele não se interessa pelos negócios da família mesmo quando era criança, e o seu pai começava a instigá-lo em algum sentido. Então, como eu falei, Os Buddenbrook é um livro bastante autobiográfico, inclusive eu li. Thomas Mann, ele não correspondeu ao que o seu pai queria, que é que ele continuasse os negócios de sua família, e ele acabou se dedicando à arte. Mann pode ser entendido como uma sombra, né, de Thomas Mann. Hanno, ele sente o peso da responsabilidade de ser um Buddenbrook, porém, ele se rende à música, contrariando a vontade do pai. Esse trecho é muito importante para a gente perceber a decadência, porque ele se sente mal, de certa forma, por não corresponder àquilo que o pai espera. Então, ele tem sim essa briga interna até o momento em que ele se rende, e aí o narrador mergulha na subjetividade de Hanno para mostrar esse dilema por meio da música. É como se a música fosse uma forma de libertação interior, é como se a música fosse ali um chamamento a ele fazer exatamente aquilo que ele quer e não aquilo que o destino, né, lhe reserva. O destino de ser um Buddenbrook tinha ditado. O leitor percebe Hanno sempre diante desse dilema, inclusive na forma como ele se entrega ou não à música. O leitor percebe que ele tenta gostar da música, porém ele acaba não se entregando completamente, até o momento em que ele consegue se entregar à música e consegue realmente fazer aquilo que ele quer. Até nós percebemos na forma como ele segura o violino, né? Que antes ele segurava o violino com certa força, performando ali de alguma forma uma pessoa mais forte, até mais máscula, né? Nós vamos perceber o narrador nos mostrando isso, né? Que Thomas se incomoda pela forma mais sensível com que o filho se comporta. Quando ele, diante de instrumentos musicais, ele se entrega de uma forma que o próprio Thomas não gosta, né? Observa, afrouxaram-lhe os músculos. Olha aí como ele fica mais maleável quando ele fica diante da música. Fatigada e vencida, a cabeça se inclinou sobre o ombro, fecharam-lhe os olhos e um sorriso melancólico, quase dorido, expressando inefável contentamento pelas cadências do violino, cochichando, sussurrando, descendo e ondeando em volta aquele seu
trêmulo, reforçado por notas graves e sustentado pelos pedais, que resvalou para si maior, onde rapidamente cresceu até o aforismo, para depois, sem ressonância, terminar abruptamente num breve bramido. No entanto, essa briga interna entre corresponder ou não ao destino como comerciante afeta também até o exterior de Hanno. Só que esses dilemas de Hanno entre corresponder ou não ao destino como comerciante também afeta o seu exterior. É como se, de alguma forma, as vontades interiores dele fossem subjugadas e isso consumisse, de certa forma, o exterior. Isso é mostrado aqui pela imagem da erupção dos dentes, né? Lá na página 468. A erupção dos dentes de leite, com a consequência de febres e convulsões, quase lhe tinha custado a vida. Mais tarde, a gengiva sempre tendera a inflamar-se e formar tumores. Quando maduros, Mademoiselle Jugermann costumava abri-los com um alfinete. Agora, na época da segunda dentição, os males se tornavam maiores ainda. Originavam-se dores que quase ultrapassavam as forças de Hanno. Insônia, por entre gemidos e choros abafados, uma febre fatigada que não tinha outro motivo senão a própria dor. Assim passava noites inteiras. Os dentes, exteriormente tão belos e alvos como os da mãe, eram ao mesmo tempo extraordinariamente moles e delicados. Cresciam desviados, apertando-os sempre entre si. Para remediar todos esses inconvenientes, o pequeno Hanno tinha de constatar como se insinuava na jovem vida um personagem terrível. E aí ele vai falar aqui sobre o Sr. Brett. Esses dentes aqui, acredito que simbolizam essa personalidade de desvio de Hanno, já que ele se desvia aí dessa responsabilidade, ele se desvia da vontade do pai e se desvia em outros sentidos também, que só quem lê vai perceber. Embora seja de forma sutil, nós percebemos que o livro fala sobre a personalidade de Hanno e em algumas camadas é a personalidade de Thomas Mann, então tem discussão também sobre homoafetividade. Uma das questões estéticas que mais nos chama a atenção é essa sutileza para falar sobre alguns assuntos. Essa descrição que não é de graça, que não entrega tudo, que deixa ali o leitor pensativo em relação às entrelinhas. O que ele quis dizer com isso? Essa imagem aqui é literal, é simbólica? O que ele quis trazer com essa expressão? É muito interessante sentir a escrita de Thomas Mann, porque ela é muito sutil para falar desses assuntos. Outro quesito estético é a simbologia de algumas ações dos personagens. Hanno, em algum momento aqui da narrativa, ele se vê diante de uma árvore genealógica. A gente sabe que nesses romances familiares, o narrador sempre dá um jeito de mostrar as árvores genealógicas. Em Os Buddenbrook não é diferente. Hanno, ele entra no escritório do pai e ele começa a observar a árvore genealógica. E aí, quando ele chega no nome dele, ele meio que coloca duas linhas, dando a entender ali que ele vai interromper aquela árvore genealógica. Então, o autor traça as ações dos personagens sempre com esses significados, que é impossível que o leitor não perceba. Outro quesito estético que nos afeta muito nesse livro é a ascensão do espaço. É impossível não perceber. A casa, ela é a representação do sucesso e da decadência dessa família. Aquela casa ornamentada, bem cuidada, bem arrumada, com aquele aspecto sempre de limpo, brilhoso, é uma forma de mostrar que aquela família está bem socialmente, economicamente, nos quesitos familiares. E essa casa, ela é como se fosse um personagem mesmo, ela se vê como aquela
moça, princesa, dondoca, né, bem ornamentada daquela época, desse século, né, século XX. Então, é como se ela tivesse, a casa tivesse aquele desfile pomposo. A imagem que vinha a mim, enquanto eu lia essas partes, era como se fosse um desfile daquela mulher pomposa do século XX, né? Com várias camadas de roupas, com aquelas roupas mais volumosas, apetrechos. Então, a casa, para mim, é uma personagem feminina nesse sentido. E em alguns momentos, quando acontecem as decadências, essa casa precisa se despir, ela precisa tirar os apetrechos melindrosos, inclusive tem uma parte que eles precisam tirar o lustre, como se fosse ali um apetrecho de sucesso da casa. Então ela consegue nos trazer essa ideia aqui de um personagem. Na página 548, nós temos um pequeno trecho aqui que mostra a casa se despindo de toda essa pomposidade frente à decadência. Observa, começou a evacuação da velha casa, a grande arca esculpida, os candelabros dourados, os demais objetos que couberam ao senador e à esposa foram transportados aqui para outra rua. Tem vários momentos aqui em que a casa vai se despindo, né? Eu separei este trecho. Como eu falei, outra questão que eu acabei também me antecipando aqui em relação a outro aspecto estético muito interessante na obra, que é essa sutileza para falar sobre os dilemas homoafetivos. Observa aqui na página 646. Aquilo que Hanno e Kai falavam entre si perdia-se, estranho e singular, na vozeira que enchia o ar frio e úmido. Havia muito, esta amizade era conhecida no colégio interno. Os professores toleravam de mau grado, porque lhe inspirava ideias de distúrbios e oposição. Os camaradas, incapazes de decifrar-lhe o caráter, tinham se acostumado a admiti-la com relutância tímida, considerando os dois amigos outlaws e originais bizarros que era melhor abandonar a si próprios. Então, observa aqui como os professores, os colegas lá do colégio, eles encaram Hanno diante de sua sensibilidade. As últimas páginas do romance sugerem a decadência de uma forma magistral. Percebemos aqui Hanno culminando a decadência familiar. Então nós temos várias imagens aqui, principalmente nas 3 últimas páginas. Muitos personagens voltam para culminar essa decadência. Nós temos aqui alguns personagens sendo relembrados porque alguns já morreram. Então a decadência é totalmente culminada no final da narrativa. Eu não contei exatamente o que acontece no final, mas o fato é que faz totalmente jus ao nome da obra, né? Os Buddenbrook, Decadência de uma Família. É um livro que eu gostei muito da escrita de Thomas Mann, com certeza vou ler A Montanha Mágica e Doutor Fausto. É uma obra muito bem escrita e também em relação à própria história em si, os acontecimentos são interessantes, embora não seja aquele livro devorável. Eu não achei que é um daqueles livros que você quer virar a página lendo e vendo o que vai acontecer. Não, é um livro mais calmo, que você pode ali tranquilamente estabelecer uma meta de leitura e seguir aquela meta, porque por mais que aconteçam muitas coisas, esses acontecimentos são calmos, digamos assim, eles não são tão instigantes, eles são até previsíveis em alguns sentidos, mas como eu falei, é um excelente novelão aí. A escrita de Thomas Mann não é difícil, como eu estava pensando, eu achava que era um daqueles livros que eu tinha que me esforçar bastante, ter muita atenção,
para ler, para fazer os resumos dos capítulos, porque era muito denso, mas não, é uma escrita até fácil de acompanhar, né? Então fica aqui a indicação deste ótimo clássico. Esse vídeo ele sai bem atrasado aqui, porque eu li terminei no final de fevereiro, se não me engano, nós estamos aqui em maio. Então estou aí bem atrasado, inclusive já li outras obras depois aqui, que eu já deveria também ter trazido o vídeo, que é David Copperfield. Vou gravar o vídeo dessa obra e também a leitura estética da Bíblia que eu me propus a fazer, que é Gênesis. Mas vou correr atrás do prejuízo e gravar esses vídeos, já que eu me comprometi a, além do hobby de leitura, o hobby também de falar sobre a leitura aqui a partir de 2025. Então fica aqui a indicação deste livro. Eu espero você no nosso próximo livro, no nosso próximo vídeo aqui no Patos e Miles.